Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre eliminando riscos através da diversificação. Então nós vamos entender um pouco mais como que uma diversificação ela pode ajudar quando ela está inserida numa carteira de investimentos bem diversificado. O que isso pode nos proporcionar? Vamos entender um pouco sobre isso. E o primeiro ponto aqui, a diversificação, que fique claro, ela é para controlar o risco. Tá? Ela não visa ter mais retorno. Eu vou diversificar para ganhar mais. Não, você vai diversificar para reduzir o risco, né? Então é aquela velha história. Às vezes vale a pena você ganhar R$1 garantido do que você correr um risco muito alto para ganhar R$2, né? Então a diversificação ela entra nesse aspecto que a gente vai comentar um pouco mais no decorrer dessa aula, tá? E aí a gente tem um ponto muito interessante aqui, que é a queda machuca mais emocionalmente e é mais difícil de recuperar. Como assim? Vamos entender por partes aqui. O que seria esse machuca mais emocionalmente aqui? O que acontece? Imagine você que tem lá R$100 mil investido e de repente você abre lá o seu aplicativo e tem R$50 mil. Isso machuca muito, né? A pessoa às vezes ela pode perder o controle, vender tudo desesperadamente, né? Talvez foi só uma correção do mercado ali, logo vai subir, mas a pessoa ela pode ficar desesperada, né? Por quê? Porque a queda ela machuca muito, né? A pessoa quando ela está acompanhando ali, ela fica meio que desesperada quanto àquilo, né? Você vê aquele dinheiro esforçado que você juntou, está investindo e de repente virou tudo pó, deixou de existir. Então isso machuca muito a pessoa quando ela está investindo, tá? Então, por isso que também é importante, por mais que a gente tenha uma cabeça muito boa nos mundos de investimentos, igual eu já tenho uma experiência muito boa quanto aos investimentos, eu já invisto há vários e vários anos. Então eu sei que é natural o mercado cair, né? Eu já vi, por exemplo, durante a pandemia, a minha carteira de renda variável cair cerca de 50%, mas eu sabia que isso era passageiro, tá? Inclusive eu aproveitei algumas oportunidades ali no momento, que no decorrer aqui das aulas a gente vai comentar um pouco mais. Vou até trazer um insight importantíssimo que eu tive durante essa época para compartilhar com vocês. Mas vamos deixar isso mais para frente, tá? E aí, a segunda parte aqui é de recuperar. Então olha esse gráfico que eu montei aqui, ó. Na parte da esquerda é o quanto que eu perdi em porcentagem. Então, por exemplo, lá no primeiro, eu perdi 1%. Se eu perdi 1%, eu preciso de mais de 1% para chegar ao que eu tinha antes, né? Às vezes a gente pensa assim, eu perdi 10%, então eu preciso ganhar 10% para voltar ao que eu tinha antes. Negativo, negativo, você precisa de um pouco mais, porque o seu valor está um pouco menor. Então, aquela mesma rentabilidade em cima de um valor menor, ela vai dar menos, né? Então, eu vou precisar de algo, uma porcentagem um pouco maior para jogar isso aí para frente, beleza? Então, se você perder 1% de rentabilidade, você vai precisar de 1,01% para se recuperar, né? Bem parecido, né? 2% também, vamos para valores um pouco maior ali, ó. Para 10%, veja que você precisaria já é 1% a mais, você precisaria de 11,1% para voltar ao que você tinha antes, né? É como se você tivesse R$100, olha só, você tem R$100, se você perder 10%, cai para 90, né? 10% de 100 é 10. Isso, 10% de 100 é 10, né? Então 90 menos 10 dá 90. 100 menos 10 dá 90, né? Então a gente volta de 100 a gente vai para 90 quando a gente está perdendo 10%, tá? Se eu jogar 10% a mais, 10% em cima de 90 é R$9, né? Então 100 mais 9, 99. Então se eu jogar 10% em cima de R$90, eu vou parar em R$99 e eu não volto nos R$100 que eu tinha antes. Então eu vou precisar de uma rentabilidade um pouquinho maior, que seria 11,1%, né? Então veja que quando a pessoa ela perde 50%, ela precisa ter uma rentabilidade de 100% para voltar ao que ela tinha antes, ou seja, dobrar o seu capital. Se você tinha R$100, caiu para 50, você precisa dobrar para voltar ao que você tinha antes, né? Então veja que uma queda de 100% é forte, é muito forte, você precisa de 100% para se recuperar. Da mesma forma que às vezes a pessoa ela investe lá numa ação que ela está muito esticada, um PL muito alto, que a gente vai entender mais sobre esses indicadores, e aí ela cai 70%.
Pô, é só um milagre ali para voltar ao que era antes, né? 233%. É muita coisa, tá? Então lembrem disso. Preservar patrimônio. Eu já comentei sobre isso. O que a gente tem que pensar nos investimentos? Tem que preservar patrimônio. Por quê? Porque se começar a cair muito, às vezes talvez meses de queda, eu vou ter que levar anos para recuperar esse meu investimento, tá? Então a gente também tem que ter isso em mente na hora de investir, né? De não ser muito afobado, investir naquilo que está em moda, naquilo que já subiu muito. Geralmente os investimentos na moda eles já estão tudo precificado, né? Ação tal valorizou 200%. Aí a pessoa fica, nossa, será que eu entro nela agora? Pô, quem investiu nela há 5 anos atrás está ganhando muita grana, será que agora é a hora? Geralmente não, geralmente já está tudo precificado, tudo que ela já entregou de resultado bom, tudo que o mercado já esperava dela já está sendo precificado agora e ela é uma empresa cara. Então a gente precisa entender como analisar uma ação, que aí envolve os indicadores fundamentalistas que nós vamos ver mais para frente. Isso é muito importante antes de investir, tá? E aí, já deixo uma frase aqui do nosso queridíssimo Warren Buffett, né? Certamente vocês já ouviram falar nele. Se vocês não ouviram, tá faltando leitura aí no mundo dos investimentos, né? O Warren Buffett é o maior investidor, considerado o maior investidor do mundo, né? Ele tem uma frase muito bacana que é: regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. Né? Opa, faltou o número 1 aqui, tá? Mas ele quis dizer isso, não esqueça a regra número 1. Né? Ou seja, você não pode perder dinheiro, né? E essa é uma lição que o Warren Buffett deixa e de fato a gente viu aqui que é verdadeiro, né? Tenta não perder dinheiro. Vai acontecer de você perder dinheiro? Vai, claro que vai. Mas se você diversificar, controlar esse risco, isso não tende a não te machucar muito, você conseguir recuperar isso e a sua carteira de modo geral não cair muito, né? Que a gente vai ver a partir de agora, tá? Quero comentar aqui da teoria moderna de portfólio de Markowitz, né? O que diz essa teoria, né? Ele e mais alguns outros autores, são economistas, eles ganharam um prêmio Nobel por conta dessa teoria moderna, né? Que ela já é bem antiga aí, tá? Mas é muito difundida hoje, que ele conseguiu provar matematicamente aí alguns aspectos muito interessantes, né? E um dos pontos interessantes é o quê? Diversificar entre ativos com baixa correlação para reduzir o risco, tá? Porque assim, a gente entende como diversificar é você ter mais ativos. Então, em vez de você ter uma ação, tenha duas, né? Não é duas ainda, tem que ser muito mais do que isso, tá? Mas antes da gente entrar nesse ponto aqui, vamos só entender essa explicação. Então, em vez de você ter uma, tenha duas. Só que não adianta você ter duas ações muito parecidas. Por exemplo, ações do Itaú e ações do Bradesco. São bancos, e bancos muito parecidos. Tá diversificando aqui? Tá, mas é uma diversificação com uma correlação muito alta. Como assim? Se a ação do banco do Itaú está subindo, a do Bradesco tende a subir também. Pode ser que sobe um pouco mais, pode ser que sobe um pouco menos, mas vai tender a acompanhar isso. Se o Itaú está caindo, o Bradesco também está caindo, e vice-versa. Então, essas ações elas andam juntas, né? O governo vai lá e regulamenta alguma coisa lá nos bancos. Por exemplo, agora os bancos eles precisam pagar um imposto maior. Todas as ações do banco caem, né? Então veja, por quê? Elas são altamente correlacionadas. Então o legal aqui é você ter uma baixa correlação, né? Então você, por exemplo, você tem ações de bancos, você tem ações de commodities, você tem ações de empresas onde a receita é dolarizada, você tem empresas no exterior, enfim, aí sim você está bem diversificado. Você está diversificado em vários setores, em vários ativos, tá? Então a diversificação não é somente olhar para número de ativos, e sim classe de ativos e setores onde esses ativos estão inseridos, tá? E aí, aqui a gente tem um gráfico, né? Só para não, vamos resumir ele aqui, essa reta, né? Vou tentar usar o mouse aqui, ó. Essa reta aqui, ó, saindo desse ponto, aqui embaixo primeiro, vamos aqui embaixo, ó. É o risco. Então, 0% de risco, a gente não tem rentabilidade nenhuma, 5% de risco, 10% de risco e assim sucessivamente. Aqui é o retorno esperado, tá? Aqui a gente tem um ponto, né, com um único ativo, tá?
E aqui a gente tem um ponto com um único ativo também. Ó. Esse único ativo aqui, ele tem 10% de risco e 10% de retorno. Esse aqui ele tem 30% de risco e 30% de retorno. E aí quando a gente combina esses ativos, a gente consegue mostrar isso matematicamente utilizando ali o desvio padrão, que é uma medida indireta do risco do ativo, e também a correlação, a gente consegue determinar essas curvas aqui, tá? Então, o que acontece? Quando a correlação, aqui a gente tem esses gráficos envolvendo a correlação. Então aqui é uma correlação muito baixa, aqui essas linhas aqui no meio é uma correlação média, talvez uma correlação, porque a correlação ela vai de -1, que é uma correlação, não tem correlação nenhuma esses ativos, 0, onde a correlação está equilibrada ali, né? Tá no meio, e 1 eles são altamente correlacionados, então vai de -1 a 1, onde 1 é altamente correlacionado e -1 não tem correlação nenhuma, tá? Opa! Então aqui ó, é uma correlação média, talvez 0, né? E aqui nessa ponta a gente tem a correlação -1. Então olha que interessante. Quando você tem uma correlação muito baixa, aqui seria o ponto ideal ó, de combinação desses dois ativos. Aqui assim, ó, por quê? Porque eu teria um risco, o menor risco possível, perto da maior rentabilidade. Tá? Perto da menor rentabilidade para o menor risco. Então, a melhor carteira teórica seria essa porcentagem aqui dos ativos, né, que a gente conseguiria determinar. Tá? E aí o que acontece? Se eu montar uma carteira nesse ponto aqui, vamos supor que seja 10% desse, 40% desse ativo, 80% desse ativo e 20% desse ativo aqui, o ativo A e o ativo B. Então tem 80% do ativo A e 20% do ativo B, vamos supor que seja esse ponto aqui, né? O que acontece? O meu retorno lá é 15% e o meu risco é muito baixo, é o menor risco aqui, ó, é o menor risco de 5%. Ah, mas eu consigo ter um retorno maior? Consegue, você consegue, por exemplo, 20%, mas olha, o seu risco foi lá para 20%. Né? Então, aqui é a melhor relação risco-retorno. Lembra disso. Ah, eu ganhei 100% nesse ano na minha carteira de investimentos, mas talvez você correu muito risco. Talvez você correu um risco absurdo, que você poderia ter perdido esse valor. Né? Então, é muito melhor você ganhar uma quantia saudável conforme o risco que você está correndo. Tá? Então isso é muito importante, lembrem disso também, né? Não se envolva em risco muito alto, você até pode fazer isso, mas dosa isso com uma porcentagem menor, né? A gente vai comentar sobre isso nas aulas mais para frente também, né? Lembrando que a gente está na parte introdutória, tá? Mais para frente a gente vai comentar sobre alguns desses aspectos aí mais aprofundados, tá? Mas vamos avançar aqui então. E a diversificação ela serve também para eliminação do risco não sistemático, tá? O que seria isso? A gente tem um risco a qual não está controlado, né? Um risco que por exemplo, um risco de um único ativo. Uma empresa, por exemplo, ela apresentou algum tipo de fraude contábil, como eu comentei, né? É um problema específico daquela empresa. É um problema específico daquela empresa. Agora, nós temos um risco que é do mercado, tá? Então, por exemplo, no Brasil, aumentou lá os impostos, beleza? Aumentou os impostos para os bancos, como eu comentei. Todos os bancos vão sofrer. Ok? Então isso é um risco sistemático, né? Tá em todo o sistema, beleza? E o não sistemático é aquele em um único ativo, em ativos individuais. Então a gente consegue eliminar esse risco em ativos individuais através da diversificação, porque é o que eu comento. Tudo a gente estuda para tentar acertar, mas é muito importante a gente pensar o seguinte: e se eu estiver errado? O que eu estou fazendo hoje vai dar certo também? Tem que dar. Se não der, você tem que se proteger de alguma forma. Né? Então, por exemplo, eu vou comprar títulos atrelados à inflação, porque a inflação vai subir, vai ficar muito alto, né? Apesar que isso não é uma boa estratégia, tá?
não é o nosso motivo das aulas aqui, né? Às vezes a gente pensa que quando a inflação está subindo é hora de comprar os títulos indexados à inflação. Na verdade, a gente tem um ponto melhor do que esse. Se continuar subindo, a gente perde através da marcação a mercado, tá? Mas somente para entendimento aqui, eu vou fazer um outro exemplo para ficar melhor então. Imagine que o preço do petróleo, você está com expectativa de subir, você ficou sabendo lá, você estudou bastante, está tendo, sei lá, deu uma guerra lá na Ásia, o preço do petróleo vai subir, beleza. Pô, vou comprar ações da Petrobras, né? Que aí ela vai faturar mais e eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Beleza, você pode fazer isso. Não é o modo ideal você investir dessa forma, tá? Porque você não está fazendo uma análise fundamentalista, você está fazendo uma... está tentando adivinhar o futuro ali no curto prazo, né? E não os fundamentos da empresa, né? A gente vai aprender a estudar os fundamentos da empresa. Mas vamos supor que você esteja fazendo isso. E isso não acontece. E aí? O que vai acontecer com suas carteiras de investimentos? Você vai continuar ganhando dinheiro, né? Se não, talvez você tenha que diversificar um pouco melhor. Então você pode pensar, pô, se não subir, o que eu posso fazer então para tentar ganhar dinheiro da mesma forma? Então, esse é um modo da gente pensar em diversificação entre classes de ativos. Então, por exemplo, você tem que ter ativos onde, se a inflação subir, você vai ganhar dinheiro. Se a inflação cair, você tem outros ativos ali que vai te dar dinheiro, né? Se o dólar subir, você tem ativos onde a receita é dolarizada ou investimentos no exterior, e aí você ganha dinheiro. Se o dólar cair, você tem empresas onde a matéria-prima é dolarizada, né? Então ela vai comprar uma matéria-prima mais barata e vai conseguir ganhar mais. Então tudo isso é interessante de nós pensarmos numa carteira de investimentos, que aí você ganha em todas as pontas. Não interessa o que está acontecendo, você vai estar ganhando dinheiro, tá? Então isso que é interessante, a diversificação ela ajuda muito nesse quesito, ok? E além de você ter a diversificação entre classes de ativos, então, por exemplo, em ações no Brasil, ações no exterior, fundos imobiliários, criptomoedas, ouro, enfim, você tem vários ativos, renda fixa, né, como Tesouro Direto, por exemplo. Então, além de você ter essa diversificação entre classes de ativos, tudo isso que eu comentei é classes de ativos, né, você pode ter diversificação dentro dessas classes. Tá? Isso que é o ideal. Então, por exemplo, nas ações, eu tenho lá 15 ações, por exemplo. Né? Em fundos imobiliários, eu tenho lá 10 fundos imobiliários. Em criptomoedas, né? Não é para todo mundo criptomoedas, mas para quem gosta de investir, eu tenho lá 5 criptomoedas. Tá? Então, só estou exemplificando aqui, não estou dizendo que esses valores são bons ou ruins, tá? Mas somente para a gente entender o que seria a diversificação entre classes de ativos, que é o primeiro item, e a classificação entre ativos dentro dessa classe. Tá? Então, a gente tem que diversificar em classes e em ativos dentro dessas classes. E aí também nós temos uma curva muito interessante, que ela vai mostrando aqui o quanto que você consegue, ó, aqui é o risco sistemático, tá? Que a gente não consegue eliminar esse risco, não consegue eliminar o risco sistemático. Agora o risco não sistemático, que é o risco específico da companhia, que está sendo especificado aqui, ó, essa parte que a gente consegue eliminar. Então pensa um portfólio com um ativo, a gente tem um risco muito alto. Ah, aqui eu aumentei para 5 ativos, ó, o risco já caiu bem, e assim sucessivamente. Tem vários estudos que mostram que está na casa de 20 ativos uma diversificação boa. Então se você tem uma diversificação próximo de 20 ativos, você tem lá uma diversificação onde você é considerado uma diversificação onde, se você tiver mais de 20 ativos, já entra em pulverização, ou seja, você já não está diminuindo mais o risco de companhias, né? Então imagine lá que você tenha, sei lá, 30 ativos, ó, caiu muito pouco de 20 para 30, 40 caiu muito pouco, 40 para 50, muito pouco, e depois tende a estabilizar, né? Você pode adicionar ativo que sua carteira não vai nem sentir mais. Porque pensa, você tem 100 ativos na sua carteira e você adiciona mais um, esse mais um que você adicionou ali, ele vai ter um peso que de 1%. Então, se ele cair 50%, vai afetar 0,5% da sua carteira de investimentos, né? Então, você acaba não tendo muito peso aí quanto a isso, tá? Então, ter muitos ativos... Muitas pessoas, muitos investidores defendem que não é interessante. É importante você ter ali entre 15 a 20 ativos. A maioria dos investidores trabalham dessa forma. Mas da mesma forma, tem vários investidores consagrados que têm 60 ativos, mais de 100 ativos e mesmo assim tiveram rentabilidades superiores a esses investidores que defendem ter de 15 a 20. Na minha opinião, aqui é pessoal agora, é importante você ter pelo menos, no mínimo,
15 ativos, no mínimo, para você eliminar esse risco específico, né? E aí, mais do que isso, vai depender do quanto que você consegue acompanhar. Simples assim, né? Se você acredita que tem 50 ações boas, 50 ações com bom potencial, por que não ter essas 50 ações? Não vejo problema nenhum, né? Só que também você tem que saber que você vai precisar de mais tempo para acompanhar essas empresas. Se acompanhar 10 ações é muito difícil, imagine acompanhar 50, é mais difícil ainda. Então lembrem disso, não comece investindo igual um louco comprando vários ativos. Vai comprando uma quantia a qual você consegue ir monitorando, ver se os resultados estão legais, né? E vai fazendo esse monitoramento conforme nós vamos aprender mais adiante. Então, por essa aula seria isso. A gente viu aqui o quanto que a diversificação ela é importante aqui para a gente, né? O quanto que a diversificação ela pode reduzir o risco, e lembre de olhar para a diversificação como algo para reduzir o risco. Não foque muito em resultado, né? Eu acredito muito nessa empresa, eu vou ter 50% da minha carteira de investimentos nela. Cuidado, que o risco é muito alto. Não, na minha opinião, não faça isso, porque você vai estar um risco muito alto. É melhor você reduzir isso, tem até 10% nessa empresa e pronto, diversifica nas outras ações. É melhor você deixar de ganhar muito do que perder dinheiro, porque a gente viu que quando perde, para se